sofri, eu tô mentindo. Meus status foi de namorando pra desiludido. Eu implorei, beijei seus pés. Você sabe o tanto que eu me humilhei pra você não ir embora. Mas mesmo assim, você riu de mim. E agora tá chorando, querendo de volta que você jogou fora. O mundo não gira, ele capota. Olha você na minha porta, olha você na minha porta. O mundo não gira não, ele capota. Olha você na minha porta, querendo minha boca de volta. Oi gente, Rotas da Liberdade hoje pelo Campo das Vertentes. Eu estou em Minas Gerais, na cidade de Dores de Campos, uma cidade que é muito famosa pela selaria. Ela é conhecida como a capital mineira da selaria. E eu já quero começar o programa mostrando para vocês uma cena muito inusitada, uma cena muito mineira. Na pracinha da cidade, as pessoas assentadas aí na tardezinha de sexta-feira, jogando cartas, conversando. E é isso aí, gente. Viver é bom demais. Só que para começar a gravar as matérias aqui em Dores de Campos, a primeira coisa que eu vou fazer é passar numa loja tradicional que tem aqui para buscar o meu chapéu. Vamos lá? Ei, moça. E aí, moça? Como você chama, moça? Mariana, tudo bem? Mariana, tá joia? Eu vim aqui gravar uma matéria especial nessa cidade de Dores e eu quero saber o seguinte, eu não posso sair aqui sem um chapéu porque eu já vi que eu tô na capital do chapéu da selaria. Você está na capital mineira da selaria, Samuel. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer ter vocês com a gente. E fique à vontade. Aqui a gente tem vários estilos de Pois chapéu. é, eu acho que eu vou querer um chapéu preto. Esse aí você foi na moda. Você tá falando que não entende, mas você escolheu o chapéu da moda. Esse aí é o chapéu Gustavo Lima, uai. Uai, é? É, Ih, bebê. ó, pode me pagar meus royalties, viu? Ficou bom? Ficou perfeito. Agora, como é que é isso? A pessoa chega aqui pra dar presente ou pra ela mesma? Como é que é isso? A Dores de Campos é a capital mineira da selaria, que a gente tem todos os artigos do mundo country. Seja o muladeiro, seja o peão do rodeio, seja o pessoal da cavalgada. Então, assim, é um universo country. Aqui a gente tá nessa rota de tropeiros, a gente tem o roteiro Raízes da Marcha, que tá passando por aqui, que é ligado à questão, é um roteiro turístico para os amantes do cavalo, que sai da capital, do berço do cavalo Entre Rios e vai até o berço do cavalo, que é Cruzilha, lá no Mangalarga. É um trem muito Minas Gerais, né? É um trem muito Minas Gerais mesmo. Então, assim, a gente tá num lugar que os apaixonados por cavalo precisam conhecer. Pois é, agora eu não posso sair daqui sem saber como é que faz a sela, né? É, aqui a gente tem... Nossa, eu vou precisar chamar um dourense pra me ajudar. É? Então chama esse dourense que eu tô precisando. Eu vou chamar um dourense. Eu vou levar esse chapéu aqui, tá? Sim, vai lá. Vocês já sabem, gente, toda cidade tem a sua história e eu gosto de saber dessa história. Por isso que eu tô encontrando o Wellington. Tá bom, Wellington? O Wellington é historiador. Como é que é a história de Dores de Campos? Que eu fiquei sabendo que essa figueira aqui tem muita história para contar. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui com vocês nessa tarde. E Dores de Campos é uma cidade conhecida como capital da selaria justamente pela economia da cidade, por mais de um século ter sido sustentada pela atividade de selarias, de couro. O ofício de celeiro é um patrimônio imaterial da cidade e é a atividade que por mais anos se manteve. Então, enquanto a agricultura oscilou, enquanto a atividade aurífera nas Minas Gerais entrou em decadência, e aqui, Dores de Campos, que surge no século XIX como atividade das selarias, é a atividade que se mantém até hoje. Então, é o ofício que é passado de pai para filho e movimenta a economia do lugar. Aqui havia a conhecida figueira encantada, que é o símbolo da cidade. Por mais de 200 anos, essa figueira inspirou namoros, essa figueira presenciou eventos da história local. Então é um marco para a cidade. Hoje é um memorial, mas é a referência da cidade. E a praça já era assim?
A praça sofreu reformas pela administração municipal após a figueira ter sido retirada. Aqui tem uma nova figueira, justamente por ser um referencial da memória da cidade. Então Dores de Campos é a terra da figueira encantada, é a terra da selaria, é a terra da bondade. Não tem como vir em Dores de Campos sem provar curruscuba, sem almoçar no restaurante da avó Brasilina e dizer que bondade que é estar em Dores de Campos. O nome do lugar, que as pessoas sempre questionam, Patusca, Dores de Campos ou Dores do Campo. Então vamos à explicação. Dores de Patusca, que é a denominação antiga, era referente a esse primitivo português. Depois passou para distrito de Dores do Patusca e em 1890 o político de Prados criou o município de Prados e a freguesia de Nossa Senhora das Dores de Dores de Campos. O político tinha sobrenome Campos e foi justamente em referência ao sobrenome dele e a devoção a Nossa Senhora das Dores. Então ficou Dores de Campos, de 1890 até 1930. Por que eu digo 1930? Porque foi com as turbulências da Revolução de 30 que os dorenses, sempre ligados com política, sempre motivados pelo penhor da política, foram até a Estação de Prados e mudaram o nome do lugar. Então Dores de Campos passou a moto próprio chamar-se Dores do Campo, em retaliação à tradição que fazia referência ao político pradense. Então, muitas vezes as pessoas perguntam se é erro de grafia. Não, foi o dorense no passado que reivindicou a sua autonomia política e passou a denominar-se como Dores do Campo e não a referência de Dores de Campos. E a emancipação veio, a cidade se emancipou em 1938, já não dava mais para pertencer ao município de Prados. O dorense conquistou a sua autonomia política. 17 de dezembro de 38 é a data que marca o nascimento de Dores de Campos. Pois é, então eu comecei o programa falando o nome da cidade errado, porque eu falei, estou em Dores de Campos, mas é Dores do Campo. É Dores de Campos pelos documentos, mas pela ousadia, pela intrepidez do povo dourense, é Dores do Campo, mas aqui é a capital da selaria e vale tudo. Agora eu vou lá conhecer a história da selaria, finalmente, né? Vamos lá. Obrigado. Finalmente vim conhecer uma selaria, gente. Uma das mais tradicionais aqui de Dores de Campos. Estou com o seu Pedro, o senhor tá bom? Beleza. Satisfação conhecer o senhor. Fiquei sabendo pela cidade que a sua história é muito legal e eu quero entender. O senhor começou a trabalhar com isso desde pequenininho? Não. Não? Comecei já na fase da juventude, praticamente em torno de 19, 20 anos. Eu trabalhava numa empresa, formei em engenharia, depois no aguardo de um estágio que era difícil antigamente. Eu falei, não posso ficar à toa. Fui trabalhar como representante vendendo matéria-prima para outras poucas fábricas que tinha aqui em Dores. E depois de 6 meses resolvi montar uma pequena firma. Montei isso em setembro de 79, fazendo 43 anos e estamos aí até hoje. É a tradição nossa aqui da cidade, baseada no tropeirismo. O meu pai também era um tropeiro. O que é um tropeiro? Porque tem gente que está assistindo que não sabe. O tropeiro são mercadantes ambulantes. Ele saiu com tropas de animais, burros, carregados com selas, arreios e acessórios para animais, saía para venda de porta em porta nas fazendas, no sul de Minas, estado do Rio, estado de São Paulo, viajavam 6, 7 meses, depois retornava, depois de 6, 7 meses, outros com 3 meses, retornava, na volta vinham recebendo, pagava as contas e esperava para a próxima viagem. Daí surgiu as fábricas, começaram as pequenas fábricas, a tradição da venda de acessórios para cavalo, e foi tornando assim até chegar aos dias de hoje, que automatizou, mecanizou muita coisa, mas ainda é um produto muito artesanal. Existem vários tipos de sela. Eu estou vendo aqui pelo desenho, mas eu não entendo nada. Como é que é isso? Isso é de acordo com a raça, de acordo com o esporte e de acordo com a utilização até medicinal, que é no caso das ecoterapias, do paraplégico, tetraplégico, as pessoas especiais que também têm a sela e têm um acessório específico para ele, como é o caso dessa sela,
que é para o tetraplégico. O que é que essa célula aqui tem de tão especial? Para começar, a altura do encosto da célula. Pode ver que essas células aqui são um encosto baixo, normalmente. São mais baixos, com uma diferença pequena de uma raça para outra. Essa aqui tem por causa do encosto da pessoa para o apoio das costas, da espinha. Esse colete que abraça o corpo, o tronco do tetraplégico, segurando, né? Isso, segurando, mas com facilidade de se soltar no caso de queda. Os estribos recobertos, essas presilhas aqui para prender a perna do cavaleiro, no caso do tetraplégico, de todos os dois lados, e com facilidade, tudo com facilidade de se soltar. E essa célula, por Essa exemplo? seria uma célula de cavalgada normal, chamada australiana. É o modelo básico da australiana. Essa célula de cavalgada, normalmente por manga larga, machador, ou campolina, ou cavalos comuns também. Essa aqui já é por quartimilha, o sistema de Outra apoio. raça de cavalo. É outra raça de cavalo. Serve até às vezes para manga larga, mas é mais específico para outros animais, entendeu? É o tipo, eles falam compito, é a célula modelo americano. Isso aqui é uma célula para prova de laço, para laçar o boi. Tem uma prova que laça mais rápido. Tem que ser uma célula super resistente, porque o cavaleiro, ao laçar o boi, ele vai passar o laço na cabeça da célula. Então o cavalo, o cara montado na célula, vai rodar o laço aqui e vai segurar um boi. Então até derrubar o boi. Então tem que ser uma célula super resistente, tudo reforçado. Ela é bem maior, né? É bem maior e mais pesada. E é usada praticamente só para o quartimilho. Prova dos 3 tambores. Não sei se você já viu, fica 3 tambores. Quem fizer o contorno mais rápido tem que ser esse tipo de célula, com uma célula mais côncava, mais apoio, até porque é um circuito rápido e no contorno do boi, se não tiver essa profundidade aqui, o cavaleiro cai. Agora eu vou descer lá para ver o pessoal fazendo, né, as obras de arte. Correto. Fique à vontade. Seu Pedro, muito obrigado, viu? Foi um prazer. Parabéns mesmo. Obrigado. E depois de te contar um pouco da história da selaria, gente, é hora de saber como é que se faz uma cela ou um arreio. Quem vai contar isso pra gente é o Vanderlei, tá bom, Vanderlei? Tudo bem. Primeiro, qual que é a diferença entre um arreio e uma cela? Existe? Existe diferença, né? As armações são totalmente diferentes. E um propósito diferente, né? Porque o arreio mais era, na época, mais para serviço, essas coisas. O cela já mais para um conforto maior. Aí já dá uma diferença. E vocês fazem as duas coisas? Tá bom, agora vamos lá. Como é que se faz uma cela? Ó, a cela é o seguinte, tem vários modelos, você deve ter percebido. Percebi que tem todo tipo de modelo. Então é o seguinte, eles mandam para baixo um pedido de uma cela, um modelo que eles vão querer, a gente escolhe entre aqueles modelos que estão ali. O molde daquele. Tudo é os moldes, vários moldes. E é o seguinte, aí leva lá naquele rapaz que deve ter ido lá embaixo no balancinho, eles fazem a aplicação, de lá trazem aqui para dentro de novo e começa o processo de trabalhar na sola. Vem as armações e daí vai. Trabalha na sola, leva para pintura lá fora também. E depois começa o processo de montagem. E essas celas suas vão pro Brasil inteiro? Brasil inteiro. Temos que ir para fora do Brasil. Aí... Dores de Campos não tá brincando em serviço não, né? Dores de Campos é a capital da selaria mesmo. Prazer. Parabéns para vocês aí pelo trabalho. Tô falando que essas celas aqui, elas parecem obra de arte, né? Obrigado. Dá até gosto de ver, não dá, menino? Não, são bem feitinhos, são? São muito bem feitos. Valeu vir aqui conhecer, viu? Valeu também. Bom trabalho. Muito obrigado.